Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite aí para todos vocês. Começando com carinho de sempre, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, sempre baseado, você sabe, no nosso amado evangelho. Olha, nosso bate-bola do bem, esse pinga-fogo do mundo moderno. Você faz o contato com a gente de maneira muito fácil. É só você entrar no nosso site, para quem é novo, por isso que eu fico repetindo aqui, né? Que a gente inova, graças a Deus, chegando aqui para nossa família da nossa pílula. Então anota aí, institutonamastê.com.br e nós vamos juntos construir, com certeza, uma nova realidade com muito mais consciência. Entra lá e manda sua pergunta aqui para mim, tá? Gente, uma esposa que eu tenho certeza que representa muitas outras esposas, faz a seguinte pergunta, e claro, eu não vou falar o nome dela aqui, né? E ela diz assim: Ricardo, olha, eu estudo as questões espirituais, ouço a pílula, enfim, mas tá difícil de lidar com a ansiedade do meu marido. Isso tá me atrapalhando demais. O que eu faço? Eu não consigo fazer com que ele mude, né? Bem, acho que o processo está exatamente aí, o problema está aí, né? Você não tem que fazer ninguém mudar. Começa por aí. Gente, vamos lá. O que acontece? Conviver com pessoas ansiosas é um desafio mesmo. Principalmente se você também tiver a tendência a ser uma pessoa ansiosa. Porque parece que vira uma competição inconsciente para ver quem que sofre mais, quem que fica mais preocupado com o futuro, né? Então, no caso, o marido é ansioso e às vezes fica agitado, ou bebe, ou briga, ou discute, fala alto, fica de mau humor, enfim. E aí, normalmente, a esposa fica ansiosa para o marido deixar de ser ansioso. Já viu que não funciona esse negócio direito num lar equilibrado. Então, o que acontece, gente? É só você parar para poder pensar. Não tem fórmula mágica, não. Mas como é que você apaga fogo? Com água ou com mais fogo? Não é verdade? Então, se você convive com uma pessoa ansiosa, pode ser marido, pode ser o filho, pode ser quem for, e você deixa essa ansiedade da outra pessoa tomar conta de você, obviamente o fogo vai gerar uma fogueira e ninguém vai sair feliz e o lar vai ficar desestruturado. Então, a água aqui dessa história da ansiedade é um estado de espírito mais sereno. Então, a melhor forma da senhora ou das senhoras, né, poder levar um pouco de leveza para sua família ou para quem quer que seja o ambiente que você esteja, em que haja pessoas ansiosas, é que você faça a escolha. Eu vou ser uma pessoa serena. Ricardo, mas como é que eu faço isso? Cultivando serenidade na sua vida. A gente tem falado disso aqui todo santo dia nas pílulas. Quem escuta as pílulas, aliás, não é outra coisa que a gente fala aqui. Você tem que focar na sua luz, ao invés de brigar contra a escuridão. Quem quer lidar contra a ansiedade está fazendo o caminho completamente errado, porque você não vai conseguir, porque se fosse já teria conseguido e outros seres humanos já teriam. E ninguém conseguiu tirar a ansiedade de ninguém, mas as pessoas conseguem trabalhar a sua paz. Eu gravei até uma pílula na semana passada, diurna, falando sobre isso, né? Caminhos para a paz, em que você adota o quê? A prática da meditação, e faz uma diferença muito grande para você. Meu marido não quer, mas não tem nada a ver com o marido. É você trabalhar a sua paz inicialmente. Ah, meu filho não quer, mas não é o filho, é você cuidar de você. Porque cada um só dá o que tem, gente. Caixa d'água vazia não abastece, né, torneira de ninguém. Então você precisa ter para poder oferecer. Então não adianta você querer que a mudança venha de fora para dentro. Não é ele que escuta as pílulas, não é ele que está nesse nível de leveza que você quer estar, então é você. Então você tem que cuidar de você. Essa ficha, enquanto não cair na cabeça da gente, a gente vai continuar colocando foco no lugar errado, que é o que muita gente faz, e por isso não muda nada. Não é? Então vamos ser a água que apaga o fogo. Então você vai cuidar do seu estado de espírito, através das práticas de meditação. Ah, não sei meditar? Aprenda. Tá cheio de conteúdo no YouTube disponível para isso, nas redes sociais. Aprenda. Hoje não aprende a meditar quem não quer. Desculpa, mas é verdade. Trabalhe momentos em que você esteja em contato com Deus. Eu vejo principalmente vocês, né, que são responsáveis, cuidam da família, que às vezes a exigência é muito grande, você se deixa levar pela rotina, né? Faz comida, limpa a casa, cuida do marido, cuida do filho. Quem trabalha fora ainda tem que trabalhar fora. É desafiador. Então, cuidar de si é fundamental. E cuidar de si, gente, com todo respeito e carinho, é muito além de ir num salão de beleza e ficar lá uma hora para poder fazer unha e cabelo. Não, né? Depilar. Não, não é isso. Cuidar de si é você, além dessas coisas, lógico, que são importantes, né, para as mulheres, é você ter um tempo para você. É você ter um tempinho para você e Deus.
É você ter um tempinho, pode ser no início do dia, pode ser no final do dia, aí você vai ter que encontrar o seu cantinho, mas em que você leia, que você se reconecte, entende? Em que você possa estar em paz consigo. Veja, é diferente. Eu sei que muitas de vocês escutam as pílulas fazendo janta, por exemplo, ou almoçando. Mas não é diferente quando você consegue fazer sentada, em silêncio, se você dá 15 minutos, se você vou prestar atenção na pílula, sem fazer mais nada. É diferente, claro que é diferente. Então procure cuidar de você. Sabe, procure também fazer boas leituras que te convidem entender melhor suas emoções. Tem maratonas sobre as questões emocionais que nós fizemos o ano passado, estão disponíveis no nosso canal, é só você entrar no canal do YouTube do Instituto, que eu tenho certeza que tem muita ferramenta interessantíssima, poderosa, para poder ajudá-los, tá bom? Olha, eu sei que não tem caminho milagroso para fazer marido mudar, mas quando uma esposa sábia muda para melhor, gente, todo o lar muda junto, com absoluta certeza, né? Não tem como nós não trabalharmos o equilíbrio em nós mesmos sem que isso afete de maneira positiva quem nos rodeia. Tá certo? Então, um beijo grande no seu coração. Inclusive, reforço com vocês o convite. Se inscrevam. Semana que vem, segunda-feira, começa a nossa primeira grande imersão do ano. Começa às 8h30 da noite. Só tem hora para começar, não tem hora para acabar. E essa imersão vai falar da grande virada do jogo da tua vida, em que a gente quer te levar para um outro patamar existencial, né? A imersão chamada Prosperidade Total para 2021, trabalhando a excelência em todas as áreas da sua vida. Vai ser lindo, incrível. Prepara que a gente vai mudar essa sua maneira de pensar e de sentir tua existência e construir esse projeto fantástico para 2021. Fechado? Então, um beijo grande no seu coração. Obrigado a você que compartilha a pílula e se inscreva na nossa imersão. E, por favor, gente, compartilha o banner junto com o áudio da pílula, quem não está fazendo, porque permite que outras pessoas se inscrevam também. O link está juntinho com o banner. Fiquem com Deus. Muita, muita luz e paz. E você já sabe, né? Até breve. Até muito, gente. Quero ver esses maridos mais calmos, hein? Até muito breve.